e beijos. Depois, uma linda nebulosa fosforescente, do tamanho de um rosto humano, aproxima-se do Sr. Georges e do Dr. Sti, bem perto de suas cabeças. Eles veem claramente um rosto luminoso bem formado. Eis aqui, a esse respeito, a ata do Dr. Sti. Algumas luzes fosforescentes acendem-se ao lado da cabeça do médium e avançam para os presentes. Sinto um beijo na testa, dado por uma boca úmida, como se fosse uma boca humana, e vejo dois lábios luminosos lentamente se afastando de mim, que se movem, proferindo algumas palavras em uma língua estrangeira. A massa luminosa aumenta de superfície e depois, ela parecia ter de 10 a 15 centímetros de altura, vai até o Sr. Georges. Este anuncia imediatamente que tem diante dos olhos 3/4 do rosto luminoso de um homem, do qual vê os olhos, o nariz, o bigode, os lábios. 1 ou 2 minutos depois, umas luminosidades indefinidas dirigem-se ao meu rosto. Sinto um beijo na testa e no rosto, umas carícias como que de mãos humanas. Outros contatos numerosos e vivos sucedem-se precipitadamente em meu rosto, cabeça e ombros. Nas 50 sessões da primavera, em que participaram sucessivamente os signatários do ditame, os fenômenos luminosos foram mais marcantes do que nas sessões agora citadas. O médium estava em um estado de saúde deplorável e suas faculdades sofriam os efeitos disso. Nas sessões em que as luzes foram vistas, elas eram inteiramente idênticas às já descritas. Vou me contentar em citar extratos das atas de 2 dos experimentadores, os Res. Pauginisti e o Dr. Bourbon. Sessão no dia 2 de maio, às 21h30, no Instituto Metapsíquico. Vigilante da esquerda, Professor Vallée. Vigilante da direita, Pauginisti. Extrato da ata de Pauginisti. Depois percebe-se uma luz. Aparecer, um pequeno globo de forma oval. De repente, tenho a sensação de um rosto viscoso se aproximando do meu como se fosse me beijar, o que causa em mim certa repugnância. Depois, junto ao meu ouvido, murmuram-se algumas palavras de forma entrecortada, como que apoiando os lábios. Não entendo o significado delas, mas certamente são palavras. Durante esse curto período de tempo, uma luz flutua à minha esquerda, acima da minha cabeça. A voz extingue-se repentinamente e a impressão de que alguém está presente desaparece. Os fenômenos cessam. Sessão no dia 2 de maio, às 21h30, no Instituto Metapsíquico. Assistem, Professor Cunel, Dr. Chalvet, Dr. Osti, Dr. Bourbon e Dr. Gelé. O Dr. Bourbon vigia mão e perna direitas. Extrato do ditame do Dr. Bourbon. Sinto uma ligeira fricção na sobrancelha esquerda e vejo uma luz viva não muito longe dos meus olhos. Olhei para ela, sem virar a cabeça, tão atentamente como pude. Tinha a cor ligeiramente azulada do arco elétrico, era muito viva, sem ser incômoda, apesar da proximidade, 4 a 5 centímetros. Nenhum ruído acompanhou esta manifestação, mas percebi nitidamente o cheiro de ozônio. Ela se apagou depois de brilhar por 2 ou 3 segundos. Além disso, antes de vê-la, ouço os pesquisadores à minha frente anunciarem que estão vendo uma luz. Depois ela se apresentou a mim, primeiro atrás e acima da minha cabeça. O ozônio, além da oxidação lenta do fósforo e de circunstâncias químicas particulares, inúteis de se lembrar aqui, só é produzido em manifestações de energia elétrica como vemos. Todos os depoimentos coincidem. Os outros experimentadores declararam as mesmas impressões. 4. Telecinesia e sensação de tocamentos e contatos. Essas duas ordens de fenômenos são geralmente conexos. Telecinesia. Os fenômenos da telecinesia são a coisa mais frequente com Guzik. Quase sempre são completamente satisfatórios. De fato, o médium não poderia, pelo menos a maioria deles, produzi-los de forma fraudulenta. Em primeiro lugar, jamais tiveram por objeto a própria mesa de experiências. Esta mesa em torno da qual os experimentadores se sentam e formam a corrente não tem outro propósito senão permitir repousarem os antebraços e evitarem o cansaço excessivo. Os movimentos telecinéticos são sempre executados à distância do médium e sem qualquer contato da sua pessoa. Frequentemente são muito complicados, objetos muito pesados, cadeiras, poltronas, mesas, são deslocados em várias direções,
arremessados longe dos presentes, colocados sobre a mesa de experiências passando por cima da cabeça dos experimentadores. Às vezes descrevem trajetórias complicadas, sempre com notável segurança, apesar da escuridão. Para reproduzir os deslocamentos desta ordem por meios normais existem apenas dois procedimentos possíveis. A. Utilização de um cúmplice invisível que circulasse pela sala. B. O funcionamento de um sistema de cordas com alavancas, polias de reflexão, etc. Recordando a descrição dada no ditame dos 34 sobre as condições de vigilância e comprovação, verifica-se imediatamente que nenhum nem outro dos referidos procedimentos de fraude era possível nas nossas sessões. Tocamentos. 3 tipos de sensações de tocamento ou contato podem ser distinguidos nas sessões com Guzik. Primeiro, os tocamentos dão a impressão de serem produzidos por mãos e por uma cabeça humana. Os beijos, com sensação de 2 lábios mornos, são muito frequentes. Nesses casos, a visão e o tato concordam, porque os rostos geralmente são luminosos, como expliquei antes. Os tocamentos das mãos também são realmente muito autênticos. Um dos fenômenos mais notáveis consiste na sensação simultânea de 2 mãos. Frequentemente, qualquer um dos experimentadores vigilantes sente seus ombros segurados por 2 mãos. Ele então tem a certeza matemática de que não pode proceder de uma fraude do médium, do qual ele mesmo está segurando uma das mãos naquele momento. Segundo, quando a força de Guzik é menor, os contatos e tocamentos parecem ser produzidos por membros cotós. Esta é uma impressão verdadeira, mas menos interessante do que dos membros bem formados. Terceiro, por último, muito frequentemente, os toques não dão a impressão de formas humanas materializadas, mas de formas de animais. Esta é uma das peculiaridades mais notáveis da mediunidade de Guzik. Ocorre então como se um animal de tamanho muito variável fosse o autor desses contatos. Percebe-se o efeito de ser acariciado, esfregado, movido, lambido ou arranhado. A maioria dessas formas animais lembra o cachorro, às vezes, lembram outros animais, esquilos, gatos, etc. Nota curiosa, é excepcional que essas manifestações animais sejam acompanhadas por fenômenos luminosos. Eles não podem, portanto, ser apreciados mais do que pelo toque. Tais fenômenos merecem um estudo sério. Em primeiro lugar, seria necessário acostumar Guzik a tolerar uma ligeira iluminação. Seria necessário também fotografar essas formas de animais. Até que esse duplo desiderato seja realizado, devemos evidentemente ser muito prudentes em nossas apreciações. Simplesmente diremos que as manifestações, no modo como são conhecidas por nós, apenas pelo sentido do tato, dão a impressão de formas animais vivas. Digo vivas pelo seguinte, de fato, essas impressões não são como as que resultariam do contato com um animal empalhado ou com uma pele, por exemplo, eles sempre sugerem a presença de um animal vivo. Antes de conhecer as atas que seguem, pedimos ao leitor que pegue novamente o ditame dos 34, e o leia com atenção. As precauções para garantir a vigilância e a comprovação sempre foram as mesmas nesta série de experiências. Conclui-se dessas precauções que deve ser considerada inadmissível qualquer hipótese de fraude com base nas seguintes condições. A. Libertação de uma ou ambas as mãos do médium. B. Uso de quaisquer instrumentos ou objetos por ele trazidos. Preparação da sala. Uso de fios, anéis, etc. C. Ação de um cúmplice. Resta a hipótese de fraude do médium usando os pés. É verdade que não achamos útil amarrar suas pernas, mas houve as seguintes razões para isso. A. Os paus da cadeira do médium, as cadeiras dos vigilantes e as pernas destes formavam uma barreira intransponível por trás das pernas de Guzik. B. Os vigilantes nunca perderam o contato com as pernas do médium, elas estavam tão fortemente apertadas entre as deles que Guzik, depois de algumas sessões, apresentava equimoses cutâneas ao nível dos côndilos internos do fêmur. C. O médium mantinha uma imobilidade absoluta e existe a segurança de que não executou nenhum dos movimentos complexos que seriam essenciais para projetar uma de suas pernas para trás. D. Mesmo admitindo que, por um impossível, Guzik tivesse deixado livre uma de suas pernas, jamais ele teria produzido por este meio outra coisa senão fenômenos muito elementares, como,
por exemplo, contatos nas pernas ou braços de seus vigilantes ou movimentos de objetos colocados muito perto dele. Por conseguinte, mesmo com essa hipótese, a grande maioria dos fenômenos continuaria sendo inexplicável. Consideramos apenas útil citar a seguir as sessões realizadas sob a vigilância absoluta descrita no ditame dos A34. Nesta série de sessões, os fenômenos foram relativamente menos importantes do que nas sessões de inverno, por causa do frágil estado de saúde de Guzik, atacado de bronquite com febre e anemia profunda. Nem por isso eles têm sido menos probatórios. Para não incorrer no reproche que nos foi feito de não publicarmos os nossos documentos na íntegra e de nos contentarmos com uma seleção, publicaremos as nossas atas como elas são. Pedimos apenas ao leitor que desculpe a chatice desta publicação. Não depende de nós evitá-lo. Sessão de 9 de abril de 1923, às 16h30, no laboratório do IMI Experimentadores, Professor Richet, Raymond B., Sr. Sudri, Sra. P., Sra. G., Dr. Gelei e Sr. Djelski. O professor Richet vigia a mão esquerda. O Sr. P. vigia a mão direita. As precauções são tomadas integralmente. A luz é desligada quando os experimentadores estão amarrados pelos pulsos por meio de pequenos cadeados, e os pulsos do médium estão presos, por cordões selados muito curtos, aos pulsos dos dois vigilantes. As portas estão trancadas e lacradas. O médium foi totalmente despido e vestido com um pijama, sem bolsos, de nossa propriedade. Guzik está muito cansado de uma viagem de 5 dias, ele tosse e está com muita febre. A sessão é dividida em duas partes. Primeira parte, longa espera, durante a qual os experimentadores falam em voz baixa. Nenhum fenômeno importante. Transe incompleto do médium, que dorme agitado por alguns tremores. O Sr. Raymond P. anuncia alguns contatos. Esses contatos são produzidos como por um corpo rombudo, ou recheado com crina, ou como pela pata de um animal. Verificam-se no braço esquerdo, no ombro e na cabeça. A sessão é interrompida por um acesso de tosse que acorda o médium. Segunda parte, às 18 horas. Fenômenos tão fracos como na primeira parte, mas os contatos acontecem sobre o professor Richet. Eis as suas anotações. Após 40 minutos de completa escuridão, nada. Então eu sinto um leve contato, um toque no meu lado esquerdo. Pouco depois, como se Guzik tivesse adivinhado que eu presumia que ele era capaz de produzir aquele contato com sua cabeça, ele trouxe meu braço para trás e o elevou até o contato com a jaula de metal atrás de mim. Então eu sinto, entre a jaula e meu cotovelo, um leve roçar com uma coisa macia. É impossível ser sua cabeça ou qualquer parte de seu corpo. Pouco depois, o médium acorda. Sessão de 10 de abril de 1923, às 16h30, no laboratório do IMI. Experimentadores, Sr. Cornelier, Sra. C., Sra. P., Sr. Raymond B., Dr. Gelei. Vigilante da direita, Sr. Cornelier. Vigilante da esquerda, Sr. Raymond P. Inspeção habitual do médium, da sala e dos experimentadores. Primeira parte, após longa espera, mantida pelos presentes com uma conversa em voz baixa, o Sr. Cornelier sente-se tocado e apalpado por todo o corpo. Ele tem a impressão nítida de uma mão acariciando sua cabeça e peito, que depois vai insinuar-se no bolso interno do seu paletó e tira seu lenço, guardado nesse bolso esquerdo. O médium é despertado por um ataque de tosse. Acendemos a luz e encontramos o lenço do Sr. Cornelier sobre os joelhos dele. Este lenço aparece com 4 nós muito apertados em todos os 4 ângulos. A vigilância das mãos foi perfeita. Os cordões selados estão intactos. Segunda parte, nula. Sessão de 11 de abril de 1923, às 20h30, no laboratório do IMI. Experimentadores, Professor Leclanche, do Instituto da França, Professor Cunel, cirurgião dos hospitais, Sra. G., Sr. Xavier Leclanche, Dr. Gelei e Sr. Djelski. Inspeção habitual da sala, do médium e dos presentes. O professor Leclanche vigia a mão direita, a mão esquerda é vigiada pelo professor Cunel. Primeira parte, escuridão. Conversas. Longa espera, cerca de meia hora.
O professor Cunel sente-se tocado. Anuncia contatos muito nítidos no braço direito, na perna e nas costas. Esses contatos dão a impressão de serem feitos por um membro cotó. Segunda parte, o professor Cunel não assiste. Vigilante da esquerda, professor Leclainche. Vigilante da direita, senhor Xavier Leclainche. As manifestações são mais rápidas do que na primeira parte, após 8 ou 10 minutos, e mais fortes. O professor Leclainche recebe um tapa, soco, na face esquerda, ou seja, a face mais afastada do médium. O tapa é violento e doloroso. A mão do médium, imobilizada, não podia tê-lo produzido e nem o pé. A vigilância das pernas era perfeita e o professor Leclainche constantemente percebeu o joelho e o pé do médium. Em seguida, percebe-se algo assim como a materialização de uma forma animal, do tamanho de um cachorro médio. Todos os presentes percebem o cheiro característico, muito forte, cheiro de cachorro molhado, que sempre acompanha as manifestações desta ordem. Este cheiro aparece no início da manifestação e desaparece instantaneamente com ela. Ouve-se uma respiração ofegante, como costuma ser a respiração dos cães. A forma passa roçando o senhor Leclainche por entre suas pernas, depois por baixo da cadeira e, finalmente, as costas. Neste momento o médium acorda. Sessão de 12 de abril de 1923, às 20h30, no laboratório do IMI. Inspeção costumeira da sala, do médium e dos experimentadores. Assistem Dr. Osti, Sra. U, Dr. H, Dr. Gelei, Sra. G, Sr. Cornelier e Sr. Djelski. Primeira parte, vigilante da esquerda, Dr. Osti. Vigilante da direita, Dr. H, longa espera. Conversa trivial. Logo após, contatos com o Dr. H. Ele se sente tocado no peito, na cabeça, na perna esquerda. Ele declara que sua vigilância do médium é perfeita. A perna esquerda do médium está ao lado da sua. Segunda parte, o Dr. H está ausente. Vigilante da esquerda, Dr. Osti. Vigilante da direita, Sra. L. Após uma breve espera, manifestação de uma forma animal, com seu cheiro característico. Os dois vigilantes têm a impressão muito exata da presença de um cachorrinho que pula para sua cadeira, depois para os joelhos, esfrega-se neles e os acaricia, parece estar brincando com sua cadeira, etc. Sessão de 12 de abril de 1923, às 16h30, no laboratório do IMI. Inspeção habitual do médium, da sala e dos experimentadores. Assistem, professor Richet, Sr. Gasson, Sr. Sudri, Sra. S., Dr. Gelei e Sr. Djelski. Primeira parte, vigilante da direita, professor Richet. Vigilante da esquerda, Sr. Gasson. Longa espera, 3/4 de hora. Conversa trivial. Recitação de versos pelo professor Richet. Não há nenhum outro fenômeno além de alguns contatos com o professor Richet. Segunda parte, vigilante da esquerda, Sr. Gasson. Vigilante da direita, Sra. S. Após meia hora de espera, manifestação de uma forma canina, com o cheiro habitual. Esta forma passa esfregando a Sra. S. embaixo da cadeira, depois brinca com a carteirinha de mão que ela tem sobre os joelhos. Ela nota que alguém pega e leva a referida carteirinha. Após a sessão, ela é encontrada no chão a 1,50 metros atrás da Sra. S. e à sua direita. A Sra. S. estava, portanto, entre o médium e a carteirinha de mão. Sessão de 14 de abril de 1923, às 21 horas, no grande salão do Instituto. Decepcionados com os escassos resultados obtidos nas sessões anteriores, decidimos abandonar o laboratório, que impressionava desfavoravelmente o médium. O laboratório produzia nele, segundo disse, a impressão de uma sala de cirurgia. A sessão de 14 de abril e as seguintes, exceto aquelas que ocorreram fora do Instituto, foram realizadas, algumas delas, no grande salão do IMI, e, na sala particular do Dr. Gelei, as outras. A fiscalização da sala foi sempre perfeita, conforme afirmado no ditame dos A34. Experimentadores, professor Leclainche, professor Cunel, Dr. Rem, Dr. Osti, Dr. Gelei, Dr. Bode e Sr. Djelski.
O professor Cunel coloca selos nas portas e assina-os com o seu nome. Vigilante da esquerda, professor Cunel. Vigilante da direita, Dr. Rem. A despeito da mudança de local, a seção é medíocre, assinalada apenas por contatos muito nítidos e repetidos sobre o professor Cunel. Esses contatos tiveram lugar sobre o tórax, à direita e nas costas. A vigilância das pernas foi perfeita, talvez até demais. O médium disse que sentiu incômodo durante o transe, pela pressão exercida sobre seus joelhos. Após uma suspensão de 1/4 de hora, a sessão é retomada nas mesmas condições. Nenhum fenômeno ocorre. Sessão de 15 de abril de 1923, às 16h30, na sala particular do Dr. Gelei. Experimentadores: Professor Leclaenche, Sr. Xavier Leclaenche, Conde Potoki, Dr. Gelei, Senhora G, Senhora D, vigilante da esquerda, Sr. Xavier Leclaenche. Vigilante da direita, Senhora Dom. Inspeção costumeira do médium, dos experimentadores e da sala. O professor Leclaenche coloca e assina os lacres na sala. Primeira parte, espera de 1/4 de hora. Conversa trivial em voz baixa. Depois, transe do médium, sinalizado por alguns tremores de suas mãos. Os dois vigilantes anunciam contatos e tapas. Depois, eles têm a impressão de uma forma animal que esfrega e acaricia suas pernas, flancos e costas. Segunda parte, transe rápido do médium. Manifestações semelhantes às precedentes. Depois, fenômenos telecinéticos importantes, sobre uma mesa localizada atrás do Sr. Xavier Leclaenche, a 1,50 metros do médium, havia uma bandeja de cobre marroquina. Esta bandeja é pegada, lançada ao chão com os objetos que continha: cinzeiro, caixa de fósforos. Percebem-se ruídos de passos, muito claros, ao redor do círculo. Novamente a bandeja de cobre é apanhada do chão, elevada, provavelmente muito alto. A seguir, solta, cai com um estrépito tal, que o médium acorda bruscamente. A luz é acendida, os lacres nas portas, as ligaduras nos pulsos do médium, as correntes com cadeado nos experimentadores, tudo está intacto. Vemos a bandeja de cobre no chão, atrás do Sr. Xavier Leclaenche, colocado, portanto, entre o médium e a bandeja, e ao lado da bandeja está o lenço da Sra. D, que ela tinha sobre os joelhos no início da segunda parte. O lenço tem um nó em 3 de suas pontas. Sessão de 16 de abril de 1923, às 20h30, no grande salão do Instituto. Experimentadores: Professor Richet, Senhora Libert, Sr. Sudri, Dr. Gelei e Sr. Djelski. Vigilante da esquerda, Professor Richet. Vigilante da direita, Senhora Libert, filha do último citado. Inspeção habitual do médium, dos presentes e da sala. Primeira parte, após uma breve espera, durante a qual o professor Richet recita versos em voz baixa, o médium estremece e cai em transe. Os vigilantes percebem contatos nos braços, pernas e costas. Soam alguns tapas recebidos por eles. Um é recebido pelo professor em pleno rosto, na face, e outro pela senhora Libert no peito. Ouve-se barulho de passos. O médium é despertado por um ataque de tosse. Segunda parte, mesmas condições. Contatos prolongados nos vigilantes, ruído de passos. Umas cadeiras deslocam-se ruidosamente. Alguns lápis que estão sobre uma mesa, 1 metro atrás do médium, levantam-se e movem-se. Ouve-se o rumor de um lápis do que escreve. De repente, uma pesada cadeira é transportada sobre a mesa de experiências, por cima das nossas cabeças, sem tocar em ninguém, e fica deitada sobre a mesa. É uma cadeira de assento acolchoado que pesa 5 quilos. Marcamos exatamente o lugar onde estava. Era a 1,50 metros do médium, atrás da senhora Libert. Comprovamos que um papel branco colocado em uma mesa que fica atrás do médium, com os lápis, contém sinais ilegíveis de escrita. Notas do professor Richet. Ata muito sumária da sessão da segunda-feira, 16 de abril, às 20 horas. A sessão da segunda-feira, dia 16 de abril de 1923, foi muito bela e muito simples. Não anoto nada além de um fato brilhante. A mesa, Guzik, eu à sua esquerda, minha filha dela Liberte à sua direita,
com as mãos amarradas com uma fita lacrada com um selo, impossível de ser desamarrada. Eu havia verificado que o lacre era forte e que a fita não podia ser removida, tanto na mão direita quanto na mão esquerda de G. Ele não faz nenhum movimento, nenhum. Meu joelho ao lado do dele. Da mesma forma com a dela. As outras pessoas presentes estão amarradas com correntinhas fechadas com cadeado. Ouvimos então certos barulhos atrás de G, como se alguém tocasse a mesa por trás de nós. Então, de repente, uma cadeira é transportada sobre a mesa, cadeira bem pesada, grossa. Minha filha sentiu como passava entre ela e Guzik. Quanto pesa esta cadeira? 5 kg. Havia alguns traços de lápis nos papéis atrás de nós. Antes da sessão, tínhamos verificado que não havia nenhum vestígio de escrita. Sessão de 17 de abril de 1923, às 16h30 no salão do Dr. Gelei. Assistem, Sr. Raymond B., Conde de C., Dr. Gelei, Sra. G. e Sr. de Gelske. Inspeção habitual do médium, dos experimentadores e da sala. As portas são lacradas pelo Sr. de C. vigilante da direita, Sr. de C. vigilante da esquerda, Sr. P. Primeira parte. Depois de uma breve espera, algumas manifestações das quais o Sr. de C. é objeto. Sente-se apalpado, esfregado, batido no lado esquerdo e nas costas. Declara ter inteiramente a impressão de que um animal está ao seu lado. Essas manifestações são intermitentes, param, voltam. Ao mesmo tempo em que aparecem, percebe-se um cheiro desagradável de cachorro molhado, cheiro que instantaneamente desaparece quando as manifestações cessam. Percebe-se barulho de passos, muito nitidamente, atrás dos dois vigilantes. Segunda parte, os mesmos fenômenos são reproduzidos, mas desta vez são acentuados, principalmente no que diz respeito ao Sr. P. Ele declara ter a impressão da presença de um animal muito grande ao seu lado. Percebe um contato, prolongado, em seu ombro direito. Recebe alguns tapas nas costas e na cabeça. Ouve-se barulho de passos. Sessão de 18 de abril de 1923, às 20h30, no grande salão do IMI. Assistem, Dr. Rem, Dr. Borde, ex-estagiário dos hospitais de Paris, Dr. Osti, Dr. Gelei, Conde Potocki, Sra. D. e Sra. G., vigilante da direita, Dr. Borde. Vigilante da esquerda, Dr. Rem. Inspeção costumeira do médium, dos presentes e da sala. Portas lacradas pelo Dr. Rem. Demonstrações idênticas ocorrem durante ambas as partes da sessão. Os dois vigilantes, especialmente o Dr. Rem, percebem contatos e tocamentos diversos, tapas nos ombros e nas costas. O Dr. Rem tem a sensação de um animal que está ao seu lado e cheira cachorro. Sua cadeira é violentamente puxada para trás juntamente com ele. Desloca-se cerca de 0,75 metros. O Dr. Rem é um homem forte e muito pesado, e este deslocamento requer uma força considerável. Algumas cadeiras e poltronas são movidas ruidosamente atrás do círculo. Uma mesa muito pesada, com tampo de mármore, localizado 1 metro atrás do médium, afasta-se 0,60 metros. Os dois vigilantes percebem, antes dos fenômenos começarem, um barulho como de fervura nas laterais e atrás do médium. Eles percebem claramente que o médium é o centro emissor das forças em jogo. Sessão de 19 de abril de 1923, às 16h30 no salão do Dr. Gelei. Assistem, Sir Oliver Lodge, Lady Lodge, Sr. Cornelier, Sra. C., Sr. Fortuny, Dr. Gelei, Sra. G. e Sr. de Gelske. Inspeção habitual do médium, dos experimentadores, da sala. Portas lacradas por Sir Oliver. O Sr. Fortuny está unido ao piano, longe do círculo, 1,50 metros, por um cordão lacrado. Ele toca levemente durante toda a sessão. Primeira parte, vigilantes, Sir Oliver e Lady Lodge. Contatos em Sir Oliver. Ouvem-se passos pesados por trás do médium. Diversos objetos deslocam-se com ruído, fora do alcance do médium, 1,50 metros por trás dele. Segunda parte, contatos em Lady Lodge. De repente, surge uma luz dupla. São dois pontos brilhantes, como dois vagalumes muito próximos um do outro. O fenômeno começa à esquerda do médium.
As luzes oscilam de Ladilode a Sir Oliver. Uma exclamação excessivamente viva de Sir Oliver acorda o médium e faz o fenômeno cessar. O médium cai de novo em transe e as luzes reaparecem, aproximam-se do ouvido de Ladilode, que então ouve palavras nitidamente pronunciadas, mas não entende. O médium acorda por um ataque de tosse. Notas de Sir Oliver Lodge. Primeira parte, barulhos e arranhões junto à cadeira, do médium, e alguns móveis. Uma caixa de ferramentas perto da lareira foi derrubada. Sou empurrado como que por um cachorro. Tenho a sensação de que um animal, bem grande, está tentando enfiar o focinho no bolso da calça. Depois uma pausa, o médium sai por 10 minutos. Segunda parte. Nesta segunda parte uma pequena luz aparece à direita, acima de minha cabeça, e toca a minha sobrancelha. Depois ouve como uma tentativa de voz direta. Ladilode também foi tocada nas costas e viu uma pequena luz brilhante se aproximando dela, luz dupla, acompanhada por voz. As duas luzes, dizem eles, iluminavam 2 lábios. O som reproduziu-se, mas também não foi compreendido agora. Ata de Ladilode. Estávamos sentados ao redor de uma mesa redonda, com os pulsos unidos por correntinhas com cadeado. Oliver e eu estávamos nas laterais do médium, ligados a ele por correntinhas e com nossos dedos ligados aos dele durante toda a sessão. O médium só fala polonês, por isso, em geral, seu amigo o acompanha. O senhor Djelski estava sentado na extremidade oposta da mesa, amarrado como os outros e com os dedos ligados aos de seus colaterais. Nas fechaduras das portas foram colados papéis, assinando neles. Estávamos no escuro, mas o senhor Djelski tinha uma lâmpada vermelha que podia ser acesa para ver se todas as mãos estavam em seus lugares. Dali a um momento ouvimos arranhões, como se um cachorrinho estivesse fazendo isso a alguma distância atrás do médium. Uma caixa de ferramentas foi derrubada. Algo tocou minhas costas de leve, uma pata poderia ter dado essa sensação. Oliver notou o focinho de cachorro que várias vezes tentou buscar no bolso de sua calça. Mais tarde, vi 2 pequenas luzes, que não iluminavam nada, flutuar em minha direção através da mesa e desaparecer atrás do médium. Depois voltaram e tocaram a minha cabeça com uma suavidade pesada, muito estranha em coisas tão miúdas. Lamentei estar de chapéu, porque gostaria de sentir mais o contato. Então eu disse, querida Luzinha. Ela me respondeu com voz de homem, muito apagada. Como não entendi nada, disse, repita. Pela segunda vez respondeu, mas não consegui entender nada, e desapareceu. As 2 pequenas luzes deslocavam-se, falando, unindo-se e separando-se como 2 lábios, mas não vi lábios formados, apenas os 2 pontos de luz, e ouvi a voz. Isso foi tudo por aquele dia. Sessão de 20 de abril de 1923, às 16h30, na sala do Dr. Gillet. Assistem, Sir Oliver Lodge, Ladilode, Professor Richet, Senhora Libert, Dr. La Sablieri, Sr. Sudre, Dr. Gillet. Vigilantes, Sir Oliver e Ladilode. Inspeção costumeira do médium, dos experimentadores e da sala. Portas lacradas por Sir Oliver. Iguais fenômenos nas 2 partes da sessão, contatos repetidos e variados nos 2 vigilantes. O chapéu de Ladilode, situado sobre o sofá, a 1,50 metros do médium, é transportado 2 vezes para a mesa de experiências. No final da sessão, o médium guia a mão de Ladilode na frente da sua mais longe possível. A mão dela esbarra em um ser do tamanho de um homem, muito peludo e imóvel. Notas de Sir Oliver Lodge. Primeira parte, sou tocado nas costas por um punho. O seguir, alguma coisa passa pela minha cabeça, desliza pelo meu rosto e cai em minhas mãos. É o chapéu de Ladilode, que estava no sofá atrás dela e à sua direita. As mãos do médium foram seguradas todo esse tempo pelos dedos mindinhos. Ladilode sente-se tocada por um animal. O médium leva para trás a mão dela, que percebe, ao toque do dorso da mão, algo como o peito peludo de um cachorro de grande tamanho que andasse sobre 2 patas, ou de um homem de pequena estatura. Richet pensou que poderia ser um homem primitivo. Ouvimos, por outro lado, o som de passos que eram mais de um homem do que de um cachorro. As senhoras pensaram que poderia ser um macaco grande ou um orangotango.
Lady Lodge foi a única que o percebeu dessa vez. A sensação de tocar aquele pelame, que parecia cobrir um peito forte, era muito especial. O fenômeno apresentava-se à altura da cabeça de Lady Lodge, sentada. Não houve luzes, apesar de nosso desejo de obtê-las. Uma pausa como antes, e a sessão é retomada nas mesmas condições. Segunda parte, toques na orelha e pescoço, cabelos despenteados, mas apenas em Lady Lodge. Em seguida, ela descreverá o que percebeu. O chapéu, colocado de novo no sofá durante o intervalo, de repente volta à mesa. O episódio do selvagem, cachorro e macaco peludo, foi o mais curioso de todos. Obviamente já havia ocorrido em outras ocasiões, pois as senhoras falavam daquele ser que lhes dera a sensação de um grande macaco. O médium não fala durante a sessão, parece dormir, e se os presentes falam uns com os outros, devem fazê-lo com calma, não podem proferir qualquer exclamação, sob pena de acordarem o médium. Tudo o que se falar, deve ser em voz baixa. A voz direta fez-se ouvir desta vez, mas ninguém entendeu o que estava dizendo. Oliver Lodge. Ata de Lady Lodge. Estávamos sentados e unidos pelos pulsos como na primeira sessão, mas desta vez tirei o chapéu e coloquei-o no sofá à minha direita, longe o suficiente, de modo que eu não podia alcançá-lo, muito menos o médium, e à minha esquerda. Primeiro, senti uma coisa assim como um membro cotó, que acariciava minhas costas. Esse toco, ou mão ou pata foi para os meus cabelos e se enredou na rede que os sujeitava. Senti depois que algo passava por sobre a minha cabeça, era o meu chapéu, lançado até onde Oliver estava. Em seguida, uma pausa. Acenderam a luz. A sessão foi retomada mais tarde nas mesmas condições. Senti-me fortemente tocada nas costas pelo toco ou mão de que falei antes, porém, não notei sensação de dedos. Desta vez, meus cabelos ficaram bem desordenados e fui tocada na nuca. De repente, o médium levou meu braço para trás. Eu continuava unida ao seu pulso com uma corrente e meus dedos enlaçados aos dele. Ele me fez tocar com a mão um corpo que estava atrás de mim e alcançava meu ombro. Era muito resistente, coberto de pelo forte e espesso como o peito de um cachorro. Coisa surpreendente sentir este ser atrás de você. Meu chapéu que, à vista de todos, coloquei sobre uma das almofadas do sofá, fora do nosso alcance, foi lançado então por cima da minha cabeça e veio cair na frente de Oliver. O que mais me chocou nesta sessão foi tocar o ser que estava em pé atrás da minha cadeira, coberto por aquela pelagem forte e espessa. Devo ter passado minha mão sobre a superfície de um pé, aproximadamente. Este ser parecia cheio de benevolência. Sessão de 21 de abril de 1923, às 20h30, na sala de jantar do Dr. Bode. Assistem, Dr. Bode, Dr. Rem, Professor Leclanche, Senhora D., Dr. Gelei e Sr. Dijelski. Tocam piano na sala ao lado durante a sessão, vigilância costumeira. Porta única, lacrada pelo Dr. Rem. Vigilante da direita, Dr. Bode. Do Dr. Rem ao Dr. Bode, Professor Leclanche, Sr. Dijelski, Dr. Gelei e Sra. D. Primeira parte, espera muito longa, cerca de meia hora. Depois, respiração ruidosa e entrecortada do médium, com leves sobressaltos. Imediatamente os fenômenos começam. Barulho de passos atrás do médium e atrás dos vigilantes, abafados pelo tapete, mas claramente percebidos por todos. Contatos muito precisos e fortes sobre o Dr. Remy no braço, no ombro esquerdo e nas costas. Atração de sua cadeira, mas não suficientemente forte para ser deslocada. O médium tosse e acorda após 20 minutos. Segunda parte. Após 20 minutos de repouso, a sessão é retomada nas mesmas condições. Fenômenos quase semelhantes são reproduzidos. Depois, o Dr. Rem percebe que a sua cadeira está sendo puxada com força. Ele se levanta ligeiramente e aquela cadeira é empurrada contra o médium. Ao mesmo tempo, sente algumas batidas amigáveis nas costas e uma pressão indicativa que o leva até o médium e a sentar-se novamente na cadeira deslocada. Nessa nova posição, ele fica inteiramente colado ao médium, braço com braço e perna com perna, de modo fácil para perceber todos os movimentos de qualquer parte do corpo do médium. Em tais condições,
O Dr. Remo sentiu vários toques novamente. Depois o médium acorda. Sessão no dia 22 de abril, às 16h30, na sala do Dr. Gilei. Assistem, Professor Leclanche, Sr. Wook, diretor do DEPEST de Toulouse, Sr. Xavier Leclanche, Sra. C., Sr. Legros, arquiteto, Sra. H., Sra. G., Conde Potoki, Dr. Gilei. Inspeção habitual. Portas lacradas pelo Professor Leclanche. Vigilante da direita, Sr. Wook. Vigilante da esquerda, Sr. Xavier Leclanche. Primeira parte. Depois de um quarto de hora de espera, contatos no Sr. Wook, em seu braço esquerdo, no lado, na barriga, nas costas. Esses contatos são múltiplos e muito fortes. Barulho de passos por trás do médium e do Sr. Wook. Movimento ruidoso de objetos. De repente, percebe-se que um objeto, que nos parece uma cadeira ou poltrona, é transportado para a mesa de experiências. Essa peça passou por cima de nossas cabeças e foi colocada muito suavemente sobre a mesa, sem tocar as mãos dos experimentadores. Era uma cadeira pesando cerca de 4 quilos. Nós encontramos derrubada sobre mesa, com o encosto para cima. Antes da sessão, ela estava localizada a cerca de 1 metro atrás do Sr. Wook. A vigilância foi excelente. O Sr. Wook e o Sr. Xavier Leclanche não largaram a mão do médium. Além disso, os cordõezinhos lacrados estão intactos. As pernas dos vigilantes tocavam-se com as do médium. Por consequência, o fato da telecinesia é verdadeiro. Segunda parte, mesmas condições. Contatos no Sr. Wook. Sua cadeira é puxada para trás com muita força e arrastada com ele, deslocada cerca de 0,75 metros, depois é devolvida ao seu lugar. O piano, aberto, cujo teclado está a 1,50 metros do médium, soa. Ouvimos tocar nas notas mais agudas, aquelas mais próximas do médium. Este fenômeno, sob nossas condições de vigilância e verificação, é inimitável fraudulentamente. Batidas na caixa do piano. Depois, apesar de uma longa espera, nada mais ocorre. Sessão de 23 de abril de 1923, às 11 horas da manhã, no salão do Dr. Gilei. Assistem, Sir Oliver Lodge, Lady Lodge, Professor Richet, Sr. e Sr. Djelski. Inspeção habitual do médium, dos experimentadores e da sala. Tudo o que aconteceu limitou-se a contatos e batidas muito fortes em Sir Oliver e no Professor Richet, vigilantes. Sessão noturna no grande salão do Instituto. Assistem, Sra. Libert, Sra. G. Dr. Lassabliere, Dr. Brian, Sr. Sudre, Sr. Djelski, Sr. Laguette, diretor do Serviço de Higiene de Bordeaux, Sra. L. Dr. Gilei. Inspeção habitual do médium, dos experimentadores e da sala. Primeira parte, vigilantes, Dr. Brian e Dr. Lassabliere. Sessão nula. Segunda parte, vigilantes, Sra. Libert e Dr. Lassabliere. Batidas e contatos nos vigilantes. Tapas bem fortes no rosto. Batidas rítmicas à distância. Sessão no dia 24 de abril, às 15 horas, no grande salão do Instituto. Assistem, Sir Oliver Lodge, Conde de Gramont, Sra. de C., Sr. Olivier, Conde do Borg de Bozas e Dr. Gilei. Inspeção habitual do médium, dos experimentadores e da sala. Primeira parte, vigilante da direita, Sra. de C. Vigilante da esquerda, Sir Oliver. Contatos repetidos e intensos na Sra. de C. Ruído de passos. A mesa, localizada atrás do médium, 1 metro, uma mesa muito pesada, e movida várias vezes. A manifestação canina ocorre. A forma de um cão, do tamanho de um fox terrier, passa entre as pernas da Sra. de C. e do experimentador imediato, Sr. de Gramont. Ambos sentem esses contatos. O cachorro pula nos joelhos da Sra. de C., que percebe sua pele, depois nos ombros. Carícias habituais dos cachorros. Segunda parte, o Conde do Borg foi embora. Vigilante da direita, Sir Oliver. Vigia à esquerda, Sra. de C. Quase imediatamente há manifestações fortes, barulho de passos, impressionantes de certeza, deslocamento de móveis. O papel e os lápis, colocados na mesa atrás do médium, são jogados no chão.
Sir Oliver percebe contatos múltiplos. A senhora de C também. 2 membros, como se fossem mãos sem dedos, apoiam-se simultaneamente em seus ombros. Seu chapéu é deslocado várias vezes, em sua cabeça. Ouvem-se sussurros ininteligíveis, depois uma voz fala ao ouvido de Sir Oliver. Todos percebem, no meio de uma frase que não se entende, estas palavras francesas, votre nom. O fenômeno então reproduzido ao ouvido da senhora de C. As palavras pronunciadas não são compreendidas. O médium tosse e acorda. Ele leva a mão da senhora C. bem para trás e para cima. Ela percebe um ser do tamanho de um homem em pé. Sua mão toca um crânio peludo. Igual manifestação em relação a Sir Oliver Lodge. Depois de acender a luz, vemos sinais incoerentes feitos a lápis no papel branco que estava sobre a mesa atrás do médium e que foi jogado no chão. Notas de Sir Oliver Lodge. O Sr. Djelski não assistiu desta vez. A sessão foi realizada no grande salão do primeiro andar, não na salinha do segundo. Podia ser deixado no escuro, mas não tão completamente quanto no segundo. As portas estavam trancadas com cadeado, lacradas, e os assistentes unidos com correntinhas com cadeado, como de costume. Durante a primeira sessão, foi principalmente a senhora de C quem percebeu contatos. Na segunda parte, ela trocou de lugar comigo e o Sr. Dubourg de Bozes foi embora. A senhora de C, durante esta primeira parte da sessão, sentiu algo que lhe deu a impressão da presença de um cachorro. Também a de um pequeno animal que brincava na frente dela. Ela também disse que seus vestidos estavam sendo empurrados por baixo, como se algo estivesse tentando alcançar o Sr. de Gramont, que, creio eu, sentiu o contato. Eu ouvi o cachorro que se agitava ao redor da cadeira senhora de C. O fato mais interessante foi o movimento da mesa atrás dos presentes. Ela estava a cerca de uma jarda de guzi que deslizou-se várias vezes sobre o pavimento polido. Pareceu deslocar-se um pé no total, mas tive a impressão de que parcialmente foi devolvida ao seu lugar depois de ser deslocada. Achamos que estava tentando se levantar, no entanto, não tínhamos provas de que as pernas chegassem a se afastar do chão. Eu não esperava esse fenômeno, e não tomara o cuidado de marcar a localização da peça. Fiz isso para a segunda parte da sessão, marcando a posição das pernas da mesa em uma folha de papel. 3 dessas folhas estavam sobre a mesa com 3 lápis. Tudo isso foi jogado no chão. A mesa não se mexeu desta vez, mas o papel, sim. Ouvimos esfregar nele e encontramos alguns sinais, em uma das páginas, após a sessão, logo abaixo do meu esboço. Sinais que certamente não estavam ali, porque os teria visto. Eu desenhei uma página perfeitamente em branco. O médium não fez um único movimento com as mãos durante esta primeira parte. Na segunda parte da sessão, tendo todos nós trocado de lugar, fui tocado várias vezes. No papel sobre a mesa atrás de nós ouviu-se o barulho, um atrito, e ele trocou de lugar. O móvel não se mexeu, algo que estava atrás de mim não parava de tocar meu braço. Eu disse: é fango? O ser pareceu satisfeito e me tocou 2 vezes. Perguntei se isso significava que sim e fui tocado mais 2 vezes. Eu perguntei se ele conhecia Raymond e se estava lá. Sim, responderam. É Raymond quem me toca. Respondeu que não, tocando-me uma vez. Depois falou baixinho ao meu ouvido e, sensação curiosa, eu acreditava ter percebido uma respiração. A princípio pensei que fosse a respiração do polonês, mas as mesmas palavras foram repetidas várias vezes e os presentes acreditaram ter ouvido votre nom. Eu não pronunciei o meu nome, ocupado como estava, em ouvir e observar. Guzik então pegou minha mão, que ainda estava ligada à sua, puxando-a para trás, entre nós 2, tratando de me fazer apalpar a aparição. Esta pareceu recuar só de tocá-la com meu braço. Isso aconteceu várias vezes. Finalmente Guzik me fez levantar a mão e senti 2 dedos pressionarem um dos meus, mas isso poderia ser feito pelo médium, e por um momento toquei uma cabeça cabeluda com as costas da minha mão. Era redonda e dura como a de um homem de cabelo curto. A senhora de C disse que o ser foi imediatamente tocá-la com força nos ombros, depois nas costas, e que sua mão foi agarrada pelo médium e levada para trás, como havia feito comigo. Ela notou com a palma da sua mão uma cabeça dura e redonda de cabelo curto.
Aproximou-se muito do meu rosto e falou. Senti um bafejo cálido. Ele também desarrumou meu chapéu, disse a senhora de C. No final, Guzik, em vez de partir imediatamente como costumava fazer, ficou e nos mostrou como havia levantado minha mão para me fazer tocar a cabeça do ser. Ele também percebeu que havia sinais no papel. Parecia significativamente mais satisfeito com o resultado desta sessão do que com o das outras. Em geral, ele parece triste. Desta vez ele se animou e quase foi sociável. A voz, que todos puderam ouvir, era muito curiosa, chegou muito perto do meu ouvido. A senhora de Sé disse que a mesma voz veio falar bem perto do ouvido dela, mas não sei se ela conseguiu entender as palavras pronunciadas. Eu só entendi Voltenon repetido 3 vezes com acento interrogador, disse a senhora de C. Havia ruídos na sala como se alguém estivesse mexendo-se em um canto a cerca de 3 jardas de distância. Sentia-se inegavelmente a presença de alguém. Estávamos todos ligados por correntinhas. Lá, de certo, não havia mais ninguém. As portas estavam lacradas e era dia, de forma que, se alguma porta se abrisse, a luz entraria em torrentes. Esta sessão foi a mais interessante de todas as que presenciei. Parece que em outras sessões algumas notas soaram no piano. Tentamos obter o mesmo resultado na minha presença, mas sem sucesso. Uma sensação estranha é ouvir como algo se move fora do círculo que formamos, ouvir ruídos atrás de nós, móveis que se deslocam. Certa vez, o barulho parecia vir do canto mais afastado da sala, atrás de uma mesa que estava às costas de Gelei. Quando a luz foi acesa, nada foi visto. Os movimentos eram objetivos e o objeto movido ficava no lugar para onde tinha sido levado quando deslocado. Que ninguém estivesse lá quando a luz foi acesa não prova nada. Quando estávamos lá, no escuro, na mesma sala, havia um ser. É bom lembrar disso quando vemos crianças que têm medo do escuro. Sessão de 25 de abril de 1923, às 8:30 da noite, na casa do professor Cunel. Assistem, professor Cunel, professor Leclainche, senhora VD, doutor Osti, senhorita G. Senhor Dijelski e Dr. Gelei. Inspeção costumeira do médium, dos experimentadores e da sala. Vigilante da esquerda, professor Cunel. Vigilante da direita, senhorita G. Primeira parte, contatos muito violentos no professor Cunel. Tapas nas costas, muito fortes. Manifestação canina, uma forma de cão acaricia as pernas do professor Cunel e as da senhora V, colocada à esquerda deste. A forma passa entre as pernas da senhora Quinta, por baixo de sua saia, e lambe seus joelhos. Segunda parte, o Dr. Remy está presente. Nula. Sessão de 27 de abril de 1923, às 16h30, no grande salão do Instituto. Assistem, senhora Libert, professor Richet, Dr. La Sablieri, Dr. Humbert, Sr. Sudri, Dr. Gelei. Inspeção habitual do médium, dos experimentadores e da sala. Primeira parte, vigilante da direita, Dr. La Sablieri. Vigilante da esquerda, Dr. Humbert. Longa espera. Contatos no Dr. Humbert, muito nítidos e numerosos. Ruído de passos. Movimento de móveis. Segunda parte, vigilante da direita, professor Richet. Vigilante da esquerda, Dr. La Sablieri. O médium, em transe desde o início, é bruscamente despertado por um acesso de tosse de um dos presentes. Segue-se uma vã espera de mais de meia hora. Vê-se que o médium está inerte. Dr. Humbert fala com ele em russo. Responde que não consegue dormir. Proponho dar-lhe passes e ele aceita. Solto-me das correntinhas, acendo a luz, aproximo-me dele, dou passes longitudinais, com a mão esquerda na frente da cabeça dele e, com a direita, atrás. Ele adormece muito rapidamente e apresenta os tremores e sobressaltos característicos. Imediatamente apago a luz e volto ao meu lugar, fazendo a corrente com meus colaterais, Dr. Humbert e Sr. Sudri, mas sem ter tempo de me amarrar. No mesmo instante, os fenômenos intensos. Contatos violentos no Dr. La Sablieri, manifestação canina, um cachorro esfrega as pernas nele, pula sobre seus joelhos, passa por trás de suas costas,
Entre ele e o encosto da cadeira, toca seus ombros. Alguns móveis deslocam-se ruidosamente. Ouvem-se passos pesados. Mas uma tosse do médium o acorda. Ele mesmo pede uma terceira prova após 5 minutos de descanso. Terceira parte. O Sr. Sudre vai embora. Vigilante da direita, Dr. La Sabliere. Vigilante da esquerda, Dr. Humbert. Rapidamente contatos repetidos no Dr. Humbert e manifestação canina. Um lenço de linho colocado em cima de uma poltrona, a 1,50 metros do médium, com intenção de favorecer certas manifestações, vem até o médium, sobre sua cabeça, e depois é depositado na mesa. O médium acorda. Sessão de 28 de abril de 1923, às 9 horas da noite, no grande salão do Instituto. Assistem, Dr. Chalvet, Professor Cunel, Sra. V.D., Sr. M., Sr. Djelski e Dr. Gelei. Vigilância habitual do médium, dos experimentadores e da sala. Vigilante da direita, Dr. Chalvet. Vigilante da esquerda, Professor Cunel. Primeira parte, bem cedo, só 10 minutos, transe do médium. Contatos violentos com o Dr. Chalvet, que reclama levemente. Ruído de passos. De improviso, luz atrás do médium. Esta luz chega frequentemente ao contato com a cabeça do Dr. Chalvet, e depois com a do Professor Cunel. Ouve-se um cochicho, no momento do contato, no ouvido do Dr. Chalvet. Outra luz aparece ao lado da mão do Dr. Chalvet, desaparece e reaparece. Segunda parte, o Sr. Djelski foi embora. Vigilante da direita, Professor Cunel. Vigilante da esquerda, Sr. M. O médium cai logo em transe. Algumas batidas soam no Professor Cunel, depois no Sr. M. Barulho de passos extremamente claros, atrás do médium e bem distante dele. Móveis mudam de lugar com estrépito. Uma cadeira que o Dr. Chalvet unira ao chão, por meio de umas fitas de papel adesivo, cai ruidosamente no chão. Estava a 1,50 metros do médium. Bate no chão acompanhando o ritmo de um piano que está sendo tocado na sala ao lado. Eu interrogo em francês. Responda com uma batida para o não e 2 para o sim. Você entende francês? Sim. Você é amigo de algum de nós? Não. Amigo do médium? Sim. Você pode trazer a cadeira e colocá-la em cima da nossa mesa? Sim. Ouve-se a seguir como a cadeira está sendo arrastada e temos a impressão de que vão trazê-la. De fato é assim, mas atinge a cabeça do médium, que dá um grito e acorda. A cadeira é jogada no chão. Vamos encontrá-la, após a sessão, a 1,30 metros do círculo. O médium adormece novamente e aqueles fenômenos tão violentos e intensos continuam. Um abajur luminoso colocado sobre a mesa atrás do médium é lançado a 2 metros de distância. Ouve-se escrever sobre a mesa mencionada. Contatos repetidos no Sr. M., que agradece. Ruído de passos. Depois o médium acorda. Comprovamos que os lacres da porta estão intactos. O protetor da lareira também fora lacrado, intacto. Todos os presentes declaram-se convencidos. Sinais feitos a lápis são encontrados nos papéis em branco colocados na mesa atrás do médium, com algumas linhas ilegíveis traçadas neles. Sessão do dia 29 de abril de 1923, às 16h30, no grande salão do Instituto. Assistem, Professor Leclainche, Professor Vallée, Sr. Wook, Conde Potocki, Sra. L., Sra. H., Sra. G. e Dr. Gelei. Inspeção habitual do médium, dos experimentadores e da sala. Primeira parte, vigilante da direita, Sr. Wook. Vigilante da esquerda, Sr. Vallée. Após um quarto de hora de espera, contatos numerosos e bem nítidos no Sr. Wook, em seu braço, ombro e costas. Ruído de passos, móveis mudam de lugar com estrépito. A pesada mesa com tampa de mármore atrás do médium muda de lugar ruidosamente. O Sr. Vallée, por sua vez, percebe 2 contatos fortes no ombro e no queixo. Segunda parte, vigilante da direita, Professor Vallée. Vigilante da esquerda, Sr. Wook. Tive a infeliz ideia de instalar uma lâmpada vermelha com reostato regulador. O reostato estava na mesa à minha frente. O cabo condutor passava por trás do Professor Vallée e estava ligado na tomada atrás do médium. Desde o início,
Esse cabo é puxado com extrema violência. O reostato é deslocado ruidosamente e exige muito trabalho para segurá-lo. Várias vezes, notam-se os mesmos esforços violentos para arrancar os fios.